sou Cecília Terrana e nós estamos começando agora o módulo 4 da oficina de livro de pano. Nesse módulo a gente vai falar do ponto de cruz. O ponto de cruz, na verdade, deveria se chamar ponto de X, porque ele não faz uma cruz, ele faz um X. Ele é usado em coisas quadriculadas. Eu, por exemplo, aqui tenho um pedaço de etamine, que é um algodão todo quadriculado com furinhos. Então, é nesse tipo de tecido que a gente vai fazer o ponto de cruz. Ele entra num dos buraquinhos, passa para o outro, criando um X, uma haste, e depois a outra haste aqui, entrando sempre no buraquinho e cobrindo, fazendo um pequeno X. Nesse pano eu posso fazer um X pequenininho, ou se eu quiser fazer, eu posso usar 2 quadradinhos, né? Eu pulo para fazer um maior. Então eu vou sempre usar, colocar a agulha nos buraquinhos do tecido e fazer um X. Então esse é o ponto de cruz, ou de X. Nesse caso, atualmente ele é usado muito para fazer barra de toalha de mesa, de fronha, de coisinhas infantis e tudo. Por quê? Porque a gente pega e faz o bordado nesse etamine e depois costura o etamine no tecido que você quer. E ele faz, a gente comprava revistas, né, com os moldes, com as figuras, todas quadriculadinhas. Atualmente a revista é substituída por sites da internet, onde você pode baixar a figura que você quiser. A gente pode fazer, normalmente você conta quantos quadradinhos tem naquela cor, e são aqueles quadradinhos que você vai cobrir com X. Então eu posso fazer também, por exemplo, digamos que eu tenha numa fila vários quadradinhos. Então, em vez de fazer um de cada vez, eu faço vários. Eu vou vou contando. Digamos que sejam 5, né? 2, 3, aqui, 4 e 5. Eu faço a primeira haste dos 5 pontos. Depois eu vou voltando, cobrindo, fazendo a segunda haste de cada ponto. Então eu estou fazendo, cobrindo com o X na ida e na volta. É muito comum ter assim barrinhas, florzinha. Eu já vi também um site só de monogramas, que você pode bordar as letras. Então cá tem todas as letras em maiúscula, tem todas as letras em minúscula, para você fazer monogramas para fronha, para roupa de cama, para roupa de banho, para essas coisas todas. E é sempre assim. E o mesmo processo, no final a gente passa para trás, aqui, e vai dar o seu nó para completar, né, para arrematar. Então é assim que a gente trabalha com todos os bordados, né? Sempre passa para trás para arrematar. E aí eu posso trabalhar com várias linhas, fazer cores diferentes, e dependendo do desenho eu vou contar quantos números, quantas casinhas eu tenho naquela cor para cobrir com aquela linha. Depois, se tiver uma outra cor, eu conto um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, e assim eu vou reproduzindo um desenho quadriculado em cima de um tecido quadriculado. Isso é o que me faz lembrar que é mais ou menos como os pixels das imagens, né? Onde cada um daqueles quadradinhos está emitindo uma certa cor, e com isso a gente está montando uma imagem toda. Só que o pixel é mínimo e o ponto de cruz não é.
mas o processo, né, o princípio é o mesmo. E então eu me lembro que hoje a gente trabalha com esse etamine aqui, mas eu me lembro bem que quando eu era criança existia uma espécie de uma tela, que era uma tela mais ou menos frouxinha, que a gente costurava em cima de um tecido e depois para usar como base para fazer os quadrinhos do ponto de cruz, e depois a gente tirava essa tela, desmanchando ela, então eu poderia bordar direto em cima de um outro tecido. Era comum também bordar os lenços com ponto de cruz para fazer os monogramas e você saber que aquele lenço era seu. Isso era muito comum. Todo mundo tinha lenço com suas iniciais bordadas e tinha pessoas que faziam isso profissionalmente, bordavam em ponto de cruz nos lenços de cada um. Mas eu não encontrei mais essa tela. Eu fui a vários armarinhos, várias lojas de tecido, ninguém conseguiu me mostrar alguma coisa parecida com o que a gente tinha. Então, dessa vez, eu estou usando como adaptação essa juta, que também é quadriculada. Bom, para o nosso caso aqui, dos pontos da oficina de livro de pano, não é só uma questão de decoração, né? Que é usado que nesse momento as pessoas estão usando muito o ponto de cruz como decoração. A gente aqui está interessado em fazer ilustrações para os nossos livros. Então, eu fiz aqui, eu comprei um papel quadriculado. Esse papel quadriculado é muito grande o quadrinho dele. Então eu dividi em dois, né? Fiz mais uma trama e fiz o meu desenho aqui. Então, aí eu colori cada desenho, né? Cada parte do desenho com uma cor e vou fazer esse processo como eu fazia quando era criança. Para isso, eu preciso pegar o meu tecido de juta e colar ele, né? Costurar ele no pano que eu vou bordar. Eu posso costurar com uma linha grossa porque o tecido é muito largo, né? Então a linha grossa vai ajudar. Então eu vou fazer aqui como se fosse um alinhavo mesmo, tá? Vai colocando no pedaço do tecido que eu quero bordar. Então, ó, vou deixar ele bem presinho. Pode ser só com o bastidor, mas costurado fica mais firminho, sabe? E aí não corre o risco de você, no meio do trabalho, perder, né? Porque ele saiu do lugar ou ficar esquisito. Então eu estou fazendo aqui, costurando com uma linha mais grossa, ó, bem esticadinho, falta só um pedaço. Ok, pronto. Então a tela da juta já está coladinha no tecido que eu quero bordar. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o meu desenho, vou contar quantos quadradinhos eu tenho em cada cor. Então, por exemplo, aqui bem pertinho, deixa eu ver aqui. Vou costurar com uma linha amarela, por exemplo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 quadradinhos. Então eu começo e vou fazer uma sequência de 11 linhas, 11 pontos. Cada buraquinho eu faço uma haste. Então eu tenho aqui sobre meu tecido uma rede quadriculada para me guiar nesses pontos.
Então eu vou e depois volto. Então eu já estou fazendo cada um com o X. Ok, cheguei aqui, vou fazer a próxima carreira. Então, entra, passa para a próxima linha. E aí, mesma coisa, vou fazendo em cada um, na ida e na volta. Então, eu vou reproduzir um desenho que eu fiz com cores diferentes, vou reproduzir nesse trabalho quadriculado aqui. Depois eu passo, né? Terminei minha linha, faço o mesmo tipo de arremate aqui e vou passar depois para a linha marrom, porque aqui no meu desenho a parede é amarela, a porta é marrom. Então eu preciso passar para uma linha marrom. E assim eu vou seguindo até completar todo o desenho. Que no caso aqui eu já tinha feito previamente, completei. Então eu tenho esse mesmo desenho reproduzido aqui na linha, na minha tela quadriculada. Agora, já terminado, eu vou tirar. Então, agora eu vou cortar esse entorno aqui, olha. E cuidado aqui para não cortar a parte que está bordada, né? Pronto. E vou começar a puxar os fios para desmanchar essa trama que me serviu de base para fazer os pontos. Ó, vou tirando, vou puxando os fios. Tem que tomar cuidado porque eles estão, né, juntinho com o bordado e eu não quero tirar o bordado, eu quero tirar só os fios. A juta, ela não é assim, isso aqui é uma adaptação, né? Porque ela é mais irregular, ela não é um tecido muito certinho, né? A fibra dela às vezes é mais grossa, às vezes é mais fina. Então não é tão fácil de tirar porque ela é uma adaptação, não era assim que a gente fazia. Mas não existe mais aquela trama que a gente usava quando eu era criança. Então eu estou tentando fazer uma adaptação aqui para que a gente possa também ter a liberdade de criar uma ilustração e aplicar ela em ponto de cruz no nosso livro, né? Fazendo escolhendo a imagem que a gente quer, né? Porque lá nos sites tem imagem de florzinha, de coisinhas e tudo, mas e se eu quiser bordar uma outra coisa diferente? Então eu estou aqui trabalhando com uma possibilidade de criar uma ilustração própria para o meu tecido, para o meu livro, né? De alguma coisa que eu realmente queira utilizar e fazer uma adaptação. Então, depois que eu terminei de tirar todos os fiapinhos de juta, então agora eu tenho o meu desenho bordado diretamente no tecido. E eu posso usar esse recurso para colocar em alguma coisa numa página que eu queira para contar a minha história. Fazer uma ilustração com um desenho que eu mesma criei.